dos alquimistas do agora. Saúde com vida sustentável, a rede dos alquimistas do agora. Iniciar em 2006 o meu programa Saúde com Vida na TV Florianópolis, precursora da Primer TV, mal sabia eu que o slogan "Por que se espera a doença para se pensar em saúde?" era sim uma proposta visionária, que recebi através de um sonho que fez com que minha intuição entendesse que se deveria, naquele ano mesmo, de 2006, preparar todos nós a essa manutenção de nossa própria saúde. Naquela época, eu não entendia bem o propósito de estar realizando o meu sonho, literalmente. Estava eu finalizando meu mestrado em Reiki e me via como instrumento a serviço do grande todo, como todos nós somos, alquimistas do agora. Agora, eis-me aqui, em 2024, na Primer TV, apresentando Saúde com Vida Sustentável, a rede dos alquimistas do agora. E te pergunto, no que você faz a diferença para nos ajudar a cocriar esse novo futuro pós-pandemia? Você já pensou nisso? E neste momento histórico em que estamos lidando com a cocriação de nosso novo futuro pós-pandemia, o ESG, a sustentabilidade social e ambiental, tomou os holofotes nesse mundo atual. E hoje, Saúde com Vida Sustentável, os Alquimistas do Agora, recebe a autora e organizadora do livro internacional Em Prol de uma Cidadania Planetária. Débora Iri é consultora associada do Great People ESG, coordenadora da trilha de aprendizado ESG pelo Instituto Impulso, atuou como articuladora do SPCE, Conselho Paranaense de Cidadania Empresarial da FIEP, onde liderou em Maringá campanhas de adesão ao Pacto Global e adesão aos ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e ações de responsabilidade social corporativa. É palestrante, educadora humanista e embaixadora da Integral Woman Global. Seja muito bem-vinda em nossa sala de estar bem, saúde com vidas sustentáveis, alquimistas do agora, Débora. Olá, Carla. É um prazer imenso estar aqui com você. Que bom te reencontrar. Fico muito, muito feliz com o convite. Obrigada. Eu que agradeço. E, primeiramente, quem é Débora Iri, em essência? Uau, Carla. Eu achei assim, quando você mandou o roteiro, eu falei, uau, que ousada. São perguntas que fizeram eu parar para pensar sobre a minha trajetória, sobre quem eu sou. E quando você disse quem é Débora Iri, na essência, eu fiquei pensando. Eu digo que eu sou uma eterna aprendiz e mensageira em evolução. Hoje é assim que eu me defino. E, ao teu ver, como o autoconhecimento nos leva a essa reconexão da essência do humano? Uau! Então, eu comecei a mergulhar numa jornada de autoconhecimento, foi depois da pandemia, foi da pandemia para cá. Eu penso que cada um vai ter o seu como, né? O seu como se reconectar à sua essência, à sua verdade, o seu propósito. Eu fiz aí uma trajetória com várias terapias, Carla, várias terapias buscando essa minha reconexão. Por isso que eu digo, porque eu cheguei, né, nessa conclusão, mas é em evolução, conclusão no momento, né, de Uhum. ser uma mensageira, porque eu fiz meu mapa astral, fiz várias sessões de Theta Healing para ter acesso a algumas mensagens do subconsciente, é, fiz Reiki para aprender a aplicar em mim mesma. E no meu mapa astral é muito forte, eu sou uma geminiana com ascendente em leão, então essa questão da comunicação e de passar uma mensagem sobre algo que valorize as pessoas, algo que dê um up, que transmita de alguma forma esperança, coragem, entusiasmo para as pessoas continuarem seguindo numa jornada do bem, da sustentabilidade, também se colocando, né, assim, como prioridade, porque não sei você aí, mas eu durante um tempo eu tive uma tendência
em me colocar lá no final da lista. Primeiro todo mundo, e lá no final da lista eu, a Débora. Então, depois com essa minha caminhada, eu estou aprendendo, né, a me colocar, a me valorizar cada vez mais. E hoje eu tenho um exercício que eu faço para manter essa minha conexão. Diante de quando eu vou receber alguma proposta, que eu estou analisando algum convite para alguma palestra, ou para escrever um livro, eu paro, eu tenho aqueles meus minutos de concentração, de meditação. Eu cresci numa família budista, não sei se eu te contei isso. Não, Então, que meus demais. pais e meus avós, eles seguiam muito forte, né? Assim, meus pais são budistas até hoje. Então, eu cresci ouvindo mantras. Então, diante de uma situação em que eu preciso tomar uma decisão, fazer uma escolha para me reconectar, eu faço esse exercício, Carla. Eu paro e procuro sentir o meu corpo. Se o meu corpo, naquele momento, se eu estou tensa, se o meu corpo, eu estou sentindo algum peso, algo está me incomodando, ou se eu estou relaxada, se a sensação, se o meu sentimento está relacionado à paz. A emoção é uma emoção tranquila, é algo que acalma meu coração. Eu me pergunto, né? Se aceito ou não aceito. Se me traz essa sensação de paz, eu aceito o convite. Agora, eu já estou aprendendo a fazer isso assim com mais facilidade. Se é algo que me traz alguma inquietação, em algum desconforto, se meu corpo fica mais assim, né? Ou se eu fico tensa, aí eu digo já não ao convite. Estou aprendendo a fazer esse exercício. Não, e essa serenidade, essa tranquilidade que você passa, eu acredito que tem a ver muito com essa educação que você teve dos teus pais, assim, mais dentro de uma filosofia oriental, né? Sim, você sabe que eu cresci vendo os meus pais abrirem a porta de casa, porque nós morávamos num bairro. Hum. E aqui eu moro em Maringá, né? Eu moro em Maringá, que é aqui no norte do Paraná. E nesse bairro, as pessoas colocam, sabe aquelas cadeiras de área? Ai, que legal. Cadeiras de área, pega a garrafa de café, faz aqueles bolinhos de chuva e tal. E coloca a cadeira ali na calçada da rua, e vem os vizinhos, e o pessoal fica batendo papo. Então, eu cresci nesse ambiente, assim, da minha casa sendo aberta para a comunidade. E os meus pais, eu cresci vendo eles fazerem trabalhos voluntários. Então, a minha casa no bairro, ali na rua, era um local onde as pessoas vinham para pedir aconselhamento dos meus pais, para fazer meditação, e tinha uns papos bem filosóficos em relação à humanização. Então, eu amei quando você usa a expressão sustentabilidade humana. Eu vejo que, então, hoje, né, olhando para a minha jornada, e obrigado por essa oportunidade, eu vejo que é um anseio, um desejo, uma inquietação, escrever sobre sustentabilidade, falar sobre isso hoje, que vem desde criança, porque eram uns papos filosóficos relacionados à ética, à moral, falar sobre Platão, Aristóteles, Siddhartha Gautama, e era esse o meu ambiente, né, que eu fui crescendo ali. E essa questão da tua jornada individual, assim, como que foi esse teu caminhar até para você ser quem você é, esse ser humano em essência, atualmente? Então, aí acho que foi um pouco de influência também da minha família, né, vendo esse movimento. Eu acabei fazendo serviço social, que foi minha primeira graduação. E em serviço social, eu trabalhei como assistente social durante um bom tempo em organizações não governamentais. Oi, Carla, você está me ouvindo? Tô te ouvindo. Em organizações não governamentais. E o serviço social ampliou muito a minha visão de mundo e também de Uhum. criticidade, eu diria até, em relação às desigualdades sociais, né? E Uhum. como o sistema está organizado e como que isso afeta a vida das pessoas. E foi muito maravilhoso trabalhar em ONGs,
elaborando projetos sociais para secretarias estaduais de saúde, para captação de recurso em parceria com empresas, com os conselhos municipais, direitos da criança e do adolescente, conselhos da saúde, da assistência social. E o serviço social, ele coloca assim a pessoa, né, vê o indivíduo como um ser social de forma integral. Então, durante a minha formação, isso eu trago comigo. Aí, depois que eu tive esse contato com ONGs, elaboração de projetos, eu fui trabalhar, eu fiz mestrado em administração estratégica de negócios, mas eu já estava daí no SESI. O SESI, Serviço Social da Indústria. E no SESI, daí, eu ampliei a minha visão de mundo, porque daí me aproximei mais do que as empresas estavam fazendo em relação à responsabilidade social. O olhar das empresas para o colaborador interno, o olhar das empresas para a comunidade, em parceria com ONGs. E gente, mesmo tendo vindo com essa criticidade, né, do serviço social, eu vi que tem muitos empresários realmente engajados, buscando fazer o melhor, tanto para o colaborador interno dentro da empresa, praticando a responsabilidade social, como olhando também para a comunidade. E claro que eles têm os limites, né? Os limites em relação a impostos, entraves burocráticos e tudo mais, mas tem muita gente do bem, né, fazendo acontecer. E daí ali, durante o período que eu estava no SESI, a gente fez várias parcerias, e eu falo que a Rosane Fontoura é minha mestra, você teve o prazer de conhecê-la também, né? Porque foi ela que me apresentou os ODS, antes até de ser ODS, quando era o ODM, Objetivo de Desenvolvimento do Milênio, que daí em 2015 a ONU fez um chamado, né, para os representantes daí de mais de 190 países para rever essa agenda. Daí de 2015 a 2030, então a gente tem esse olhar para os ODS. Será que eu respondi, Carla, a sua pergunta? Puxa, muito, respondeu bastante. Aí, no caso, vendo o livro, né? Porque eu vi que o livro, assim, da forma que você escreve, você fala que foi uma complementariedade quanto à tua missão de vida, né? Foi uma concretização, né? Então, como a saúde e o bem-estar tem a ver com essa reconexão à sustentabilidade? Ah, tem tudo a ver. Para mim, a saúde e bem-estar, primeiro, essa conexão, reconexão, né, nossa, enquanto indivíduos, com a nossa essência. Se for olhar para os ODS, vai aparecer aí para você. Mas, pessoal, Sim. podem pesquisar também, que eu acho que é legal pesquisar sobre isso, tá? Aqui eu queria deixar uma provocação, uma inquietação, uma sementinha, mas para vocês pesquisarem depois. Porque nós temos uma agenda da ONU que são 17 objetivos. Então, por que nós chamamos de agenda? Porque eles fazem parte de um período, de um cronograma de 2015 a 2030, globalmente, né, em todos esses países que fazem parte da ONU, nós temos esses 17 objetivos. Se vocês verem a imagem aí, se vocês pesquisarem também, vocês verão que são 17 objetivos que vai desde a erradicação da pobreza, do combate à fome, educação de qualidade, igualdade de gênero. Igualdade de gênero aqui é no sentido de prover segurança para meninas e mulheres. Segurança, proteção dos direitos humanos. Tem os ODS que estão relacionados a questões ambientais, de proteger os nossos recursos naturais, a água, a energia. O ODS da redução das desigualdades. Os ODS que também têm uma abordagem voltada para nosso consumo consciente. Então, o meu copo, né? Procuro usar materiais e copos que têm de material reciclável, copo, caneta, bolsa, sacola, que eu vou ao supermercado, enfim. E daí tem o ODS água, energia, terra, ODS 16 que fala sobre a paz que começa na nossa mente. Então, sempre vai ser uma relação da saúde no sentido assim, começa comigo,
É a paz que começa na minha mente, e daí eu expando isso, eu amplio isso para as relações que eu estabeleço na minha casa, com os meus colegas de trabalho, no ambiente que eu estou, nos grupos que eu participo. E o ODS 17 é o ODS que fala de parcerias. Então, parcerias, se a gente for ver do lado das empresas e das ONGs, parcerias para realizar projetos que gerem realmente transformação na sociedade. E eu já vi aqui no seu canal. E não é ações mirabolantes, não. São Sim. pequenas ações, né? Porque às vezes uma ideia que a gente, não vou valorizar essa ideia, não, valoriza, porque essa ideia pode se transformar num projeto de impacto que pode ser executado em parceria, que às vezes começa na associação de bairro, às vezes começa com uma ONG no município, parceria, porque essa Agenda 2030, esses objetivos para serem alcançados dentro desse cronograma aí, são objetivos de todos, de todos, assim, meu, da Carla, de todos os cidadãos, até por isso esse nome, sabe, do livro Cidadania Planetária, de todas as pessoas, os ODS, porque são desafios e fome, saúde, educação, as questões ambientais, são desafios e são problemas globais, e são nossos, né, cada um de nós aqui, a gente, e o pessoal que assiste esse canal, eu sei que tem muita iniciativa, né? Muitos projetos em desenvolvimento. E daí, quando a gente alinha esses projetos e comunica isso, é legal, porque os parceiros eles olham, opa, esse projeto aqui está relacionado com uma agenda global, com uma agenda internacional. E se você tem um projeto, ele já está escrito, e você está tentando pleitear recursos, integra os ODS. Eu sugiro que você integre os ODS na comunicação do seu projeto. Por exemplo, tem o site do Prosas, que é o prosas.com.br. Nesse site, tem grandes empresas que estão lá, a Klabin, por exemplo, que é uma empresa que eu admiro muito, e eles estão já há bastante tempo ranqueados, muito bem ranqueados no índice de sustentabilidade, né? É uma empresa de capital aberto, e eles buscam parceiros com ONGs, com empreendedores sociais, pessoal de startups, e daí eles colocam os critérios dentro lá desse site, prosas.com.br. E dentre os critérios, pede que o projeto esteja alinhado a, no mínimo, ali um ODS. Então, se você conhece o ODS, você já tem um diferencial, já sai na frente, né? Isso é bom para a reputação, para a imagem, sabe, do seu projeto. Seja dentro de uma ONG, seja dentro de uma empresa, seja na associação de bairro. E daí os ODS, eles têm, Carla, relacionando também com essa questão da saúde e bem-estar, tem 5 P's. Tem uma outra imagem que mostra. Esses 5 P's é a base dessa Agenda 2030. A Agenda 2030 composta por 17 objetivos, tá? Acho que ficou claro isso, né? Agenda, porque ela está dentro desse cronograma de 2015 a 2030. E dentro dessa agenda, nós temos 17 objetivos que são globais. Acho que está claro isso, né? Então, aí tem esses 5 P's que dão fundamentação para essa Agenda 2030. E o ODS que fala de saúde e bem-estar, anota aí, gente, é o ODS 3. E se você entrar no site do IPEA, por exemplo, você vai ter lá o desdobramento desse objetivo com metas e indicadores, tá? A nível Brasil. E daí, quais são os 5 P's que embasam os ODS? O primeiro P é o P de pessoas. Então, é a valorização da pessoa que está na minha frente agora. É porque são as pessoas felizes, né, criam ambientes mais felizes de trabalho e mais saudáveis. Então, o primeiro P é o P de pessoas e sempre esse olhar também de não deixar ninguém para trás. Porque a minha primeira formação, como eu falei, é serviço social, então eu trago isso comigo, né? De ter esse olhar de não deixar ninguém para trás. De pensar também em projetos e iniciativas que incluam, né? Que incluam e que ofereçam oportunidades
de acesso aos direitos humanos, para essas camadas mais vulneráveis da sociedade. E o segundo P é o P de prosperidade. Então, é preciso, sim, falarmos de geração de riqueza, e está tudo bem, né, a gente falar de geração de riqueza e de prosperidade. Então, estudos mostram que sociedades locais onde gera-se mais riqueza têm mais qualidade de vida, onde promove mais desenvolvimento local, economia local. Eu, aqui, onde eu moro num lugar que tem um mercado, supermercado grande. Eu vou caminhando algumas quadras, tem um supermercado grande, mas tem na esquina ali o mercado da Dona Rosa, que é um mercado pequeno. E tem coisas que eu também só encontrei, mas eu gosto e eu prefiro comprar ali com a Dona Rosa e contribuir para esse desenvolvimento local. Então, a prosperidade é a gente ter essa mentalidade de gerar riqueza, de gerar prosperidade em equilíbrio com os recursos naturais. E você sabe que eu gosto muito de plantinha, né, Carla? Aí eu tinha um vasinho que a plantinha que secou, né? E daí eu estava com aquele vaso, eu fui lá e eu fiz um escambo com a Dona Rosa. Nós trocamos mercadoria no mercado. Foi bem legal. Então, ó, P de pessoas, P de prosperidade, ter esse olhar para o desenvolvimento econômico local. P de paz, que é a paz que começa na minha mente. Aí a importância da gente olhar para dentro, de fazer essa jornada do autoconhecimento. Cada um vai ter o seu como. Tem terapia que foi boa para mim, Teta Healing, por exemplo, mas que às vezes não é bom para a Carla. Então, a gente vai testando, né, nessa nossa jornada do autoconhecimento. Mas é de buscar essa paz interior, esse equilíbrio primeiro interior, porque a sustentabilidade é de dentro para fora. Começar com essa consciência nas pequenas ações, sabe? E disseminando essa mensagem. E o outro P é o P de parceria. Então, tem algumas empresas, por exemplo, o Instituto Robert Bosch, eles têm uma parceria muito forte com organizações não govs. Na região de Curitiba, eu conheci a Fabiola, que eu criei uma metodologia, né, de certificação dos ADS, e daí a Fabiola compartilhou um case. O Instituto Robert Bosch, em relação à parceria, a empresa, com ONGs e com o setor público, com as secretarias de saúde, de assistência social do município. Daí eles têm oficinas para jovens em situação de vulnerabilidade. E tem uma oficina que eu acho o tema incrível, que é oficina socioemocional. O tema da oficina é socioemocional. Além deles trabalharem robótica e tecnologias da informação, né, TI e tudo mais. E daí a Bosch tem muito bem estruturado um voluntariado corporativo. Aí parcerias daí internacionais, falando ainda do peixe parcerias internacionais. Os líderes da Bosch, eles ensinam dentro de um programa de voluntariado, tá? Dentro da carga horária de trabalho deles. Ensinam inglês para os jovens de áreas mais vulneráveis. E alguns desses jovens, a Fabiola contando, a gente, é incrível, foram para a NASA. E né, isso dura, não é de meses, não, tá? Às vezes é 2, 3 anos. Aí participaram lá de projetos, voltaram, e na rua onde eles moram, eles foram criando iniciativas e pequenos projetos relacionados aos ODS para mudar, para melhorar, né, para vencer os desafios ali da comunidade onde eles moram. Então, eu acho bem interessante a gente ter esse olhar de ir junto. Baturana fala isso, né? Nós vamos juntos em parceria, nós só vamos juntos com quem a gente ama. Com quem a gente ama, com quem a gente tem afinidade. E o outro P, que em base à Agenda 2030, é o P de planeta. E aí a preservação, né, dos nossos recursos naturais e, falando de saúde, a nossa conexão. Carla, eu tenho hábito, e isso me faz muito bem, de colocar os pés na terra, né, de praticar aquela
é uma é sim uma forma de cura também, né? De autocura, mas é a meditação com o pé na terra, a caminhada, a apreciação do sol, do pôr do sol, da borboleta, da flor, da árvore. Eu tenho aqui perto de casa, tem uma pracinha, e sim, sempre eu vou, porque eu tenho essa necessidade, essa nossa reconexão com Gaia, com a Mãe Terra. E eu gosto de relacionar isso também com o desenvolvimento sustentável, com esses 5 P's, com o P ali de planeta, né? Ai, acho que eu falei demais, Carla. Não, mas eu estou adorando. No caso, assim, o que que os ODS têm a ver com a ESG? Ah, sim! Essa sigla que acaba sendo uma sopa de letrinhas, né? Às vezes que a gente Verdade. acaba até enrolando a língua, né, gente? Mas em essência, assim, resumindo, tá? Resumindo. Esses 5 P's que eu mencionei agora, eu vejo que super tem convergência com o ESG. A SG, o E, a environmental. O S é de social e o G é de governança. Então, assim, Uhum. você pode pesquisar mais depois aí, pessoal, mas as pessoas também estão falando ASG, tá? E tá tudo bem também, porque o A daí é de ambiental, o SG, Uhum. essas 3 linhas: ambiental, social e governança. Estão Ambiental, todos os. portuguesando. Estão É, portuguesando a sigla. tá tudo bem. Então, nesse eixo do ambiental, do ASG ou ASG, aí a gente pode relacionar esses ODS que eu mencionei do meio ambiente, da água, da energia, o ODS da terra, de proteção também das água marinha, né? Então, isso está dentro do aspecto ambiental. Do social, como esse exemplo que eu falei do Instituto Robert Bosch, é esse olhar para as camadas mais vulneráveis, é esse olhar para a diversidade, diversidade nos grupos de trabalho, o respeito e a valorização do que é diferente de mim, da cor da minha pele, diferente do meu cabelo. Tá? Então, o social é um pouco disso. É a riqueza na diversidade. E o G é a governança. Então, daí, para médias e grandes empresas, está relacionado quando a empresa forma comitê gestor, conselhos, porque o ESG está voltado para a perenidade do negócio, para minimizar riscos. Se a retenção de talentos é um risco que está ameaçando o negócio, então cabe à governança olhar para isso e tomar medidas. Sim. Se a falta de água ou de energia está colocando em risco a produção, está colocando em risco a perenidade do negócio, então vamos buscar uma energia renovável? Então vamos fazer uma transição energética aqui na empresa? Então, o ESG, a palavra-chave que seria para não diferenciar, mas que complementa aí os ODS, é risco, é perenidade do negócio, né? E a empresa olhar para conter os riscos. É num sentido de uma ação preventiva, né? Só que em nível Sim, coletivo, né? isso. E a responsabilidade das empresas também, né, Carla? De médio e de grande porte. Eu não vou mencionar aqui esses últimos escândalos que tivemos, né? Porque não é. Uhum. Eu gosto de colocar luz no que é bom e não no que não está dando Sim. certo. Mas é o olhar de forma preventiva mesmo, para reduzir, para minimizar riscos e para, principalmente, criar ambientes de trabalho onde as pessoas se sintam bem em estar ali e, e que estejam abertos para o diálogo. Até esses dias eu ouvi uma reportagem assim: não gosto de pimbolim e mesa de sinuca, porque tem empresas que colocam, né, esses espaços de Sim. descompressão e está tudo bem. Mas é mais do que isso, é ter um diálogo horizontal, né, e manter a diversidade, manter o respeito,
a valorização, a pessoa no centro do negócio, a saúde da pessoa, do E colaborador. Débora, todas essas iniciativas, esses cases de sucesso, ficaram junto nesse livrinho aqui? Ah, ficaram! Oh, Que bom que já chegou aí para você, que bom que ai, você já ai, deu uma eu li, olhada. mas... Ai, que E, bom, Carla. e como surgiu Então, essa ideia de reunir, né? Porque você é autora e você também é organizadora, né, desses cases de sucesso. ai, gente, eu, assim, sabe a realização de um sonho? Eu acho que é um pouco disso, Uhum. a realização de um sonho de criança. Uma criança que queria contribuir para um planeta, para um mundo melhor. Eu criei uma metodologia de reconhecimento às boas práticas relacionadas aos ODSs. Então, empresas e organizações também da sociedade civil, né? ONGs também participaram dessas certificações. Eu já tive, estou indo para a 7ª turma agora, pela Integral Woman Global, Sim, que eu estou como tem embaixadora, embaixadinha. né? Aham. É, e a Integral Woman é um hub de negócio internacional. O que nos une é que está na rota da lusofonia. O que nos une é o idioma português. E daí, durante essa certificação, esse reconhecimento, porque o selo, ele é um reconhecimento das boas práticas, e é muito emocionante, Carla, quando eles fazem a formação, e daí a gente tem um momento de troca, né? Porque eu sou uma eterna aprendiz. E a gente tem um momento de troca, e daí eles falam, Débora, eu não. Você está falando sério? Eu não tinha ideia que a ação que eu fazia aqui no bairro, que o projeto que eu tinha em parceria com a Pastoral do Idoso, com a Pastoral da Criança, que eu faço já há tanto tempo, ações, não tinha ideia que estava contribuindo com os ODS. Eu não tinha ideia que o meu cuidado com os meus parceiros, com os meus terceirizados, com as pessoas que trabalham comigo, que o meu cuidado dessas pequenas ações estava contribuindo com uma agenda global, internacional. Daí eles falam: Uau, eu sinto agora que eu faço parte de um clã, de uma tribo maior, que o meu projeto e que a minha iniciativa ela está contribuindo, né, para algo grandioso, nobre. Faz Então, é parte de uma muito. cidadania planetária, inclusive. E daí eu convidei eles, porque assim terminou a certificação, o processo de formação, aí eu fiquei com aquela inquietação, né? Puxa, quanta coisa bacana aqui, vamos compartilhar isso. Aí a maioria são 33 coautores em 26 capítulos. De São Portugal, Reino internacionais também, né? é, Portugal, Reino Unido, Estados Unidos, Inglaterra. Aí eles compartilharam essas boas práticas relacionadas aos ODS. Então, aqui tem cases, né, de sucesso. E tem também, eu coloquei, fiz esse convite e a Prefeitura de Maringá aceitou. Então, a Olha, Bruna Barroca, junto com o atual prefeito, eles escreveram sobre o ODS na gestão pública, porque o ODS, né, lembrando, é para todos cidadão, para poder público, privado e ONGs, associações. Então, eles escreveram, aqui tem a Moeda Verde, aqui em Maringá, aqui tem algumas iniciativas de projetos. Tem um case de ODS na universidade também, de ODS na empresa, e tem médicas. Tem médicas no livro, gente. E olha. elas são fabulosas, tá? Elas são fabulosas. Que é a doutora Ieda e a Lavínia. A doutora Ieda, ela fala de ODS, envelhecimento saudável. Eu fiz um bate-papo com ela, porque a minha mãe, ela teve 3 AVCs. Acho que eu não te contei isso, né? Não, E sobre envelhecimento saudável. E daí a doutora Ieda fala das questões preventivas. E é o que minha mãe faz. Agora, assim, está super estabilizado. Você olha para minha mãe, você não vê. Ela, assim, ela é uhum, maravilhosa, faz tudo, faz até zumba, Carla. que joia. Aí, no livro, a doutora Ieda fala sobre envelhecimento saudável.
E a Lavínia, daí ela vem com outro olhar falando sobre as crianças. A Lavínia, ela fala sobre uma nova escolha, e ela é médica de UTIs que atende crianças, mamães, né? E tem um dos ODS que fala sobre a redução da mortalidade infantil. É muito sério isso. E olha o subtítulo da Lavínia do capítulo, ela fala assim: o cuidado aos novos habitantes planetários, as crianças. Que lindo! Aí ela, não é lindo? Ela diz: a vida é um eterno leque de experiências e escolhas transformadoras. Aí ela dá algumas dicas também, né, para esse cuidado com a Ieda para os idosos e a Lavínia para as crianças. Aham, que estão chegando nesse E planeta, né? não é? E daí tem uma colega aqui de Maringá, ela é assistente social, e ela faz um trabalho incrível com dança circular. Eu sou apaixonada por dança circular, Ai, Carla. E nós levamos a dança circular para dentro de algumas empresas aqui, que ótimo. como um momento, uma terapia alternativa, holística também, porque trabalha as questões de autoconhecimento, de respeito, de ocupar o meu lugar, mas também respeitando o lugar do outro. A dança circular fala bastante sobre isso. E daí ela escreveu sobre a dança circular relacionando com a DS3, saúde e bem-estar. E Uau! A Bia Campese, ela tá na Inglaterra. A Bia Campese escreveu Uma Paz Consciente, que está relacionado ao ODS 16 lá, o ODS que fala de paz. Uma paz consciente, porque ela tem cursos maravilhosos sobre comunicação não violenta. Aí ela Ótimo. fala, ó, consciência e comunicação no caminho de uma sociedade pacífica e justa. Então, são os títulos, vocês vão perceber que estão relacionados com os ODS, mas aqui o ODS 3, saúde e bem-estar, ele tem um grande destaque, viu? E Aí, quem nessa ficar empresa que nós fomos, interessado, e quem ficar ah, interessado de adquirir o livro, como que faz, né, Puran? tá, olha, tá em todos os marketplaces por aí. Tá na Amazon também. A Amazon Estante Virtual. Pode acessar que vocês vão encontrar, né? E chega aí na sua casa certinho, tá? Ô, E qual que é a Carla. tua expectativa, assim? A tua expectativa até onde vai chegar a sementinha que você plantou, assim? Tanto aqui no Brasil Tá. quanto no exterior, né? Uau. Então, na verdade, Carla, sabe que eu não costumo ter, assim, grandes expectativas. Eu vou um pouco no flow. Ah, Eu vou um pouco ótimo. no flow. É Eu tenho, filosofia assim, oriental, né? Menos eu, expectativa, eu menos tenho, ego, assim, menos. eu quero lançar outros livros, tá? E olha, você vai ser uma das primeiras a saber. Pode deixar que eu te Ai, falo. que Ô, ótimo. cara, deixa eu te perguntar. Dá tempo de a gente Ui, fazer um exercício rapidinho que a gente fez na empresa aqui sobre os ODS, vamos saúde fazer e sim. bem-estar? Ó, é rapidinho. Então, quando a gente levou a dança circular lá, foi no mês de outubro do ano passado, e é um mês que as mulheres param, né, para olhar para a questão da saúde, também a sociedade para. E daí nós fizemos um exercício que eu sugiro que eu faço, tá, gente? E funciona para mim. O que funciona para mim eu gosto de compartilhar. Então, é assim, eu pego uma folha, aí você coloca lá o ODS 3, né, que é o ODS de saúde e bem-estar, e é o ODS que fala de qualidade de vida. Aí, mas pensa no sentido amplo, até anota lá, mental, emocional, espiritual e físico. Coloca saúde e coloca espaço. Aí você escreve, tanto pode separar pessoal e profissional, ou não também. Aí sabe aquelas 5 perguntinhas, 5W2Hs? Então tá, o meu objetivo é ter mais qualidade de vida, mais saúde, mais bem-estar. Esse é o meu objetivo. Aí, para eu ter mais qualidade de vida, pensando aí nesses eixos do mental, emocional, espiritual e físico, aí eu faço essas perguntas, tá? O que vou fazer? Primeira pergunta. Anota, são cinco. O que eu vou fazer em relação
a buscar mais qualidade de vida. Qual que é a minha ação que eu posso colocar em prática essa semana, semana que vem? E tem que ser algo simples, tá? Não buscar nada muito difícil. Pode ser uma caminhada de 20 minutos, tá tudo bem. Pode ser Algo que beber seja mais água, prático, né? prático e fácil, porque daí a gente se Sim. motiva a continuar. Pode ser uma caminhada, pode ser beber mais água, pode ser andar de bicicleta, algo que seja possível de você realizar. Então, o que vou fazer? Aí, por quê? Por que vou fazer isso? Por que vou fazer essa caminhada? Aí, pensa, eu sugiro até que coloque uma musiquinha, tá? Para você fazer esse exercício. Aí, depois, se eu quero fazer ou quero praticar alguma atividade pode ser yoga, não sei. Aí como? Pensa no como fazer, com quem fazer, porque né, às vezes a gente tem que pesquisar um local, com quem fazer, onde fazer, quando, coloca uma data, se você quer começar a fazer algo novo. Eu quero começar a fazer trilha. Eu tô mesmo com vontade, Carlos, começar a fazer trilha aqui. Tem um pessoal que faz. Então, quanto isso vai te custar? Te custar não no sentido monetário, não só isso, mas o quanto você está disponível em colocar isso na sua agenda e se priorizar, que esse tempo Uhum. é seu para o seu autocuidado, para alcançar esse objetivo de mais qualidade de vida, mais saúde e bem-estar, que é o ODS 3. Quanto Foi você bem se propõe bacana. em realizar, né? Quanto você se propõe em Isso. realizar. O quanto a gente está comprometida, né? A gente tem um É compromisso, verdade. coloca lá na agenda, reunião com a Carla, reunião disso, reunião daquilo, e não coloco eu na agenda, eu vou me colocar na agenda também. E isso que você falou, Débora, é muito bonito, porque você exemplificou os alquimistas do agora. Porque essas pessoas, esses estagiários que foram lá na NASA, que vieram para cá e começaram a colocar em prática coisas que, uau, mirabolante, né? Coisas siderais, né? Na prática do dia a dia deles, com a comunidade deles. É a ideia de um alquimista do agora, sim, né? E você é uma alquimista do agora, sabe, Débora? Porque eu te afirmo, porque você promove transformações nas pessoas a partir da tua atitude interior. Esse entusiasmo, né? Esse entusiasmo quer dizer entel, ter Deus dentro da gente, né? Essa coisa assim que vai mobilizando as pessoas, né? E como você reconhece esse movimento de alquimia em você? Hum, uau. Ah, eu acho que a alquimia é aquele que cria, né? Sim. Eu acho que cria. Dizem que a luz cria, né? Eu reconheço quando eu criei, organizei esse livro, acho que é uma forma de Uhum. reconhecer uma metodologia. Quando eu crio um ambiente agradável, quando eu chego no ambiente e busco, de alguma forma, ser luz, ser paz, ser amor. Eu acho que eu tenho um slogan que é assim, às vezes o menos é mais. A simplicidade, às vezes, a simplicidade pode ser sofisticação. E é muito do eu, né? Do que eu estou fazendo nesse momento, como que eu estou interagindo com as pessoas nesse ambiente. Eu acho que é um pouco isso. E Débora, você também faz um curso, né? Um curso sobre ESG, né? Sim, sim. Então, tem uma associação brasileira que me convidou para organizar uma trilha de aprendizado ESG. Daí eu organizei essa trilha, estou fazendo essa trilha com eles. E eu presto consultoria como partner do ecossistema, né, da GPTW, da Great People ESG. Então, para empresas que queiram começar nessa jornada ESG ou que já estejam trilhando e precisam elaborar o seu relatório de sustentabilidade, pode me procurar. É E como Débora que a gente te Iri. acha?
Meu sobrenome é Débora Eri, Tá. tem o LinkedIn e tem o meu e-mail também. O meu e-mail é deborairi18, que minha data de nascimento é 18 do Ai, que 6. legal. Então, meu e-mail é deborairi18@gmail.com. Pode mandar e-mail também. Então, para empresas que queiram implementar a jornada da sustentabilidade, que tenham um desejo, gente, eu procuro líderes que tenham um desejo genuíno de promover o bem, de promover a paz, de criar ambientes mais saudáveis, mais sustentáveis. Então, se vocês têm aí esse perfil, se estão trilhando, né, esse caminho evolutivo, vamos junto. A Débora, por mim, eu ficava mais conversando uma hora contigo. Muito legal a conversa. Mas então você deixa uma mensagem para os nossos teleweb espectadores, frente a tudo que você já falou, assim. Ai, tem várias, Carla, eu fiquei pensando nisso. Tem algumas. Bom, tem uma que vai aparecer depois, talvez aí no slide, que é assim: nós enviamos para a psicosfera, para a psique coletiva, para o inconsciente, tudo aquilo que nós cultivamos dentro de nós. Eu estou nesse processo de assumir também, sabe, uma autorresponsabilidade, de ser mais protagonista, para emanar mais amor, mais luz, mais boas energias, para ajudar a Gaia nessa transição planetária. Estou um pouco nesse processo aí. E aí, no livro, no primeiro capítulo, que eu escrevi também, né, um capítulo no livro que fala Explicando, né? o título é Pensar Global e Agir Local. Eu acredito muito nisso, porque nós temos a nossa esfera de influência, né? A nossa família, nossos colegas, os nossos grupos de amigos, de igreja, de comunidade, de trabalho, nós temos as nossas esferas de influência. Então, se cada um for um ponto de amor, de luz na nossa esfera de influência, nós vamos estar assim num efeito gigantesco, ampliando, escalando isso. Aí daí é exponencial, né? Esse amor é exponencial. Aí a ONU tem esse slogan e eu uso também muito, que é o pensar global e agir local, né? A Perfeito. ação, o impacto local que gera lá adiante, né? Transformações. E daí tem algumas frases aqui que eu gosto, por exemplo, da Margaret Mead. Ela fala assim: nunca duvide que um pequeno grupo de pessoas conscientes e engajadas possa mudar o mundo. De fato, foi sempre assim que o mundo mudou. Eu acho que você também Sim, acredita nisso, né? sem E dúvida. tem a outra olha, gente, eu sou admiradora da ambientalista Wangari Maathai. Ela recebeu o Prêmio Nobel da Paz. E daí eu gosto muito da biografia dela, né? E ela diz assim, ó, porque às vezes fala, ai, Débora, isso é utopia. Não, não é utopia. Cada um fazendo a sua parte, nós conseguimos sim, né, avançar muito. É, ela fala sobre as questões ambientais. Ela criou um cinturão verde, ela é conhecida por ter criado um cinturão verde numa região lá da África, onde as mulheres estavam passando situações assim bem vulneráveis. Aí ela diz assim, ó, quando pensamos nos problemas globais, nos sentimos impotentes. Mas quando atuamos em nível local, sentimos-nos com plenos poderes. Verdade, que lindo. Muito Não é legal. lindo isso? Eu acho que a gente tem muito mais força do que a gente imagina. Tem uma frase que está vindo ultimamente, assim, que eu tenho pensado muito sobre isso, que até coloquei no meu Instagram esses dias, somos mais do que estamos conscientes de ser. Então, nós temos muito mais amor ainda para emanar, para transbordar, muito mais luz, muito mais paz ainda do que a gente imagina. Então, nós somos mais do que nós somos conscientes de ser. E quando a gente faz essas parcerias, né, essas trocas, é maravilhoso.
Olha, eu tô adorando, assim, né, mas eu te agradeço muito de coração, você tá aqui conosco, né, nossa nova alquimista do agora, Débora, e, te convido para os próximos livros você vir contar pra gente as suas próximas Legal. produções, né. Aceito. Muito obrigada pelo convite. Um prazer te conhecer, Carla. Sempre que eu falo com você, uma luzinha acende aqui, tem vários insights, você sempre me provoca. E olha, gratidão pelo convite. E sucesso, Olha, muito mais sucesso aí para você. e, ó, deixo pra vocês, assim, uma mensagem, né. De tudo que a gente viu aqui com a Débora, né, sonho que sonha só é apenas um sonho, né, daí é a questão da utopia, mas sonho que a gente sonha junto faz a realidade em sustentabilidade, né, com essa proposta ambiental, social, governamental, né. E se você é um empreendedor, seja CPF ou PJ, e acredita em alquimistas do agora, assim como a Débora, criando iniciativas em ESG, visando ODS, em saúde com vida sustentável, entre em contato com saúdeconvida@gmail.com e escreva sobre o que você faz a diferença para nos ajudar a cocriar o nosso novo futuro. E caso sua história seja bem interessante, você será entrevistado por mim, assim como a nossa nova alquimista do agora, Débora Irie. E saúde com vida, os alquimistas do agora fica por aqui. Agradeço muito de coração os carinhosos e-mails, a audiência de todos vocês e até nosso próximo programa. Namastê. Os ODSs une as pessoas, une os povos. E nós nos unimos para ajudar a alcançar esses objetivos globais. É muito mais que lançar um livro. É sobre formarmos uma rede do bem. É sobre cura. É sobre levar esperança. É sobre compartilhar bons exemplos. É sobre inspirar e motivar para a ação. E sim, é momento de reconhecer, de valorizar líderes que fazem a diferença. Seguimos honrando nossos idosos e criando um futuro mais sustentável para as próximas gerações. O que nos une como coautores do livro ODS é uma causa nobre, é um propósito elevado. E temos sim que celebrar. Entramos para a história como um best-seller. Gratidão a todos que estiveram conosco. Saúde com vida sustentável, a rede dos alquimistas do agora. Saúde com vida sustentável, a rede dos alquimistas do agora. Há 20 anos no mercado televisivo e de produção, Premier Produções oferece soluções práticas e inteligentes. Com qualidade e confiabilidade na implantação, administração e gerenciamento de programação de rádio e TV. Veja o resultado através do portfólio. Wilson Antônio Betim, nascido em Pelotas em 1964, foi o fundador visionário do grupo Premier Produções. Formado como técnico eletrônico pelo Cefet, ele iniciou sua trajetória na radiodifusão ao se mudar para Florianópolis em 1987. Com uma carreira sólida em grandes empresas de mídia, Betim realizou seu grande sonho em 1996, fundando a Premier Produções. A Premier trouxe inovações importantes ao cenário da comunicação
especialmente com a criação e operação de TVs legislativas em diversas câmaras municipais. Sua liderança foi crucial para ampliar o acesso à informação e fortalecer a transparência governamental. Ilson Antônio Betim faleceu em 2022, deixando um legado de pioneirismo e dedicação à comunicação. Seu trabalho continua inspirando a busca por inovações no setor. A Primer Produções é a maior fornecedora de mão de obra e equipamentos profissionais para rádio e televisão do sul do Brasil. Atuando nas regiões Sul e Sudeste, somos especialistas na transmissão de eventos esportivos, feiras, leilões, shows e programas de TV. Nosso diferencial é a operação de TVs legislativas, com concessões em câmaras municipais de Blumenau, Jaraguá do Sul, Pouso Alegre, São José, Pelotas e na Assembleia Legislativa de Santa Catarina com a rádio. Além disso, a Primer Produções é reconhecida por sua experiência em radiodifusão, multiprogramação digital e tecnologia broadcast, oferecendo soluções de alta qualidade em transmissão audiovisual. Nossas parcerias estratégicas com empresas como Intelsat, Embratel e Hispasat garantem a robustez e confiabilidade dos serviços via satélite. Primer Produções, líder em soluções de radiodifusão e comunicação legislativa. Você está procurando um estúdio para gravar o seu podcast com qualidade profissional? O nosso estúdio oferece tudo o que você precisa. E sabe qual é o nosso grande diferencial? A oportunidade de ter o seu conteúdo exibido em nosso canal de televisão. Amplie seu alcance e faça sua voz ser ouvida por milhares de espectadores. Agende agora mesmo uma visita ao nosso estúdio e veja como a gente pode elevar o seu conteúdo. Marque uma visita pelo nosso site www.primertv.com.br ou entre em contato pelo nosso WhatsApp, onde o QR Code está aqui no canto da tela. Não perca essa oportunidade única de elevar o seu podcast ao próximo nível e ganhar visibilidade na TV.